Tem uma guerrinha. Tráfego pago, ele acaba atrapalhando o engajamento em algum momento? Vamos lá, fala aí, Ezra. Estraga o alcance. Eu tenho alguns se testes. Se relar, vai estragar. Eu tenho alguns testes recentes, É. mas eu vou deixar o Yezer começar. Eu quero depois entrar nesses mitos e verdades, assim. Tem a coisa de, se você mexe na legenda, o alcance zoa. Vou deixar o Yezer começar, porque ele já gastou muito mais do que eu já. Né? Eu tenho várias dúvidas aqui. Cara, inclusive, vamos lá. Pensa que o Sobral tá assistindo a gente. Eu vou mandar esse corte, inclusive, pro Sobral. Atrapalha. Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, até o Pedro concorda com isso. Ele fala isso também. O que acontece? Quando você está fazendo uma distribuição de tráfego pago, você está forçando, quando você está fazendo para a própria base, você está forçando as pessoas a te verem em um determinado período. Só que o que acontece? Algumas dessas pessoas não querem te ver. Elas já não estão vendo nem seu conteúdo, elas não querem continuar te vendo. Uhum. Ou seja, quando você aumenta quando você começa a colocar a verba de distribuição no tráfego pago, você começa a aparecer para mais pessoas e você diminui a vontade daquela pessoa em consumir seu conteúdo. Então, assim, você tá aparecendo mais para ela e a vontade de te ver é cada vez menos. Você diz assim, é uma coisa que você vai ter mais impressões e com isso menos gente. Menos engajamento orgânico. Eu não queria ver esse cara, então eu não vou curtir, eu não vou interagir. Orgânico, eu não vou interagir, eu não vou ter, tipo assim, eu vou ter mais impressão, mais alcance, mas menos interação. E aí o algoritmo vai entender assim, ó, o que você tá fazendo aí não é interessante. Na verdade, é que ele não faz uma somatória das coisas, é só a decisão humana das pessoas. Tipo, eu tô lá fazendo uma sequência que eu preciso captar as pessoas para um evento. E aí eu já naturalmente não tô fazendo um conteúdo tão legal assim, porque eu tô querendo no orgânico e no tráfego pago levar as pessoas para o mesmo lugar. Só que o tráfego tá chegando nas pessoas que não estão querendo te ver. Aí depois vem o orgânico, que meio que aí soma na cabeça da pessoa, porque é a mesma pessoa, e ela quer cada vez te ver menos, porque ela já sabe que mais ou menos aquilo que você vai colocar ali de contexto é aquilo que foi no tráfego pago para ela. Então, diminui ainda mais a vontade da pessoa consumir seu conteúdo, entendeu? Então, no meu ponto de vista, diminui sim a entrega. Você também é um hater do tráfego igual o Yezer? O Yezer odeia. Não é que eu odeio, velho. Eu só não gosto, né? Mano. Mesmo assim, eu continuo usando, entendeu? Eu continuo usando. Mas é um fato. O Pedro também faz, né? Porque também tem que vender, então é o ponto. Vai deixar de vender, entendeu? Exatamente, todo mundo vai fazer e todo mundo que eu converso nos masterminds que a gente tá junto é unânime, é dor. Quando eu comecei a fazer tráfego pago, meu alcance orgânico caiu. E aí eu vivenciei isso também, porque eu tinha um ótimo alcance orgânico e eu tinha o perfil da MLabs e o meu. E só o da MLabs a gente fazia mídia paga. O meu eu sempre protegi para não fazer. Então meu alcance orgânico era excelente, engajamento ótimo, até o momento que a gente fez no meu. E aí eu vivenciei essa história na prática. Só para deixar claro para as pessoas, a mídia paga que você está falando é impulsionar um post ou é rodar anúncio? Rodar anúncio. Tá bom. Em geral. Tá, geral. Tanto faz. Tanto faz, mas o turbinar é um pouco pior ainda. Nessa situação chega a ser até um pouco pior, eu vou tentar explicar aqui a lógica. O fato é, o que eu comecei a testar? Porque daí eu comecei a entender o porquê que isso acontece. Porque tem muita gente que acredita na teoria da conspiração de que o Instagram entendeu agora que você tem dinheiro, então agora ele vai parar de entregar organicamente. Não é verdade isso? Não é verdade isso. Assim, não, agora os caras têm dinheiro. Se alguém falasse que é verdade, não, mas é que faz total sentido. É uma lógica muito boa, mas é que no caso do Kiss é muito dinheiro, né? Então cara, ele tem os caras têm dinheiro, agora não precisa mais entregar organicamente. Não precisa. Né? Não, aí eu fui... Achando que ele não pé rapado. Então quer dizer que quem tem pouco dinheiro tem mais engajamento, Caio? Foi isso mesmo que você disse? O cara acabou de me colocar na saia justa. Continue aqui. Então, o fato é assim, quando a gente começa a juntar as peças, e aí eu vou dar uma peça que é legal nessa história. O Instagram, ele olha muito o histórico de consumo dos usuários. Vamos olhar pela ótica do usuário. Se você só assiste Reels, ele tende a te entregar mais Reels, e menos carrossel e menos foto. Se você vê muito carrossel, ele entende o seu gosto, a sua preferência, ele te entrega mais carrossel e menos outros conteúdos. Então isso já está no algoritmo, está escrito. Eles olham o histórico de uso do seu uso dentro do Instagram. Então, histórico de atividade, né? Histórico de atividade. Verdade. Então esse é um fato importante para a gente colocar aqui, para a gente chegar na outra conclusão. Então quando você vai lá e faz uma campanha, e eu conversando com a turma, eu vi que a turma fazia o quê? Patrocinava mais Reels. No caso do Yezer, ele faz muito carrossel. Mas até nas mídias pagas você faz mais Reels, para a chamada dos eventos. O que acontece? Você vai lá e começa a patrocinar Reels. 100% do seu investimento em Reels.
inevitavelmente, esse Reels vai achar pessoas que vão te seguir. Inevitavelmente você vai ganhar seguidores em função do tráfego pago, em função da mídia paga. Só que você usou um formato específico dentro dessa campanha que atraiu seguidores, atraiu visualizações e tudo mais. Então essas pessoas que passaram a te seguir têm um histórico de uso maior de Reels, de preferência maior de Reels. E quando você faz um carrossel no dia seguinte, no orgânico, ele tende a ir pior, porque ele faz essa entrega primeiro para a amostra dos recém-seguidores. Lembra daquela história? Então, quando ele vai entregar o seu conteúdo para a amostra dos recém-seguidores, os recém-seguidores preferem Reels e você acabou de fazer um carrossel. Então, seu carrossel tende a ir pior do que ele ia nos meses anteriores e no seu histórico anterior. E aí que fica a dica. Não dá para fazer um único formato, né? Você precisa fazer todos os formatos dentro dessa lógica que a gente já falou aqui da jornada, mas na hora de patrocinar, na hora de turbinar, na hora de fazer uma campanha também. Então você precisa equilibrar esse jogo entre os formatos para conseguir atrair as pessoas que têm preferência dentro desse histórico. Quando eu comecei a fazer esses testes, voltou. Então, assim, a gente estava ali no começo, mesma coisa. Vamos fazer aqui a campanha, Reels, 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 Reels. Na hora, o orgânico, mas caiu de um jeito que eu nunca tinha visto, nem de quando eu comecei a criar conteúdo. Assustador. Você fala, puta, assustador. Ferrei. Parecia que você tinha comprado seguidor. Não, exatamente, assustador. Eu falei, caramba, nem quando eu comecei, na primeira semana eu tive esse alcance. Sim. E aí a gente começou, então, a equilibrar os formatos dentro dessa hipótese. E aí a gente começou a voltar a ter os resultados em tudo e voltou a quase tudo dentro dos padrões que a gente tinha mesmo com a campanha, mesmo com a mídia paga. Tá. Então, muitas vezes é isso que acontece. Quando você clica naquele botão turbinar, ele cria o quê? Ele cria uma campanha dentro do Meta Ads. Para quem não sabe, tem lá o Meta Ads. Quando você clica o botão turbinar, ele vai criar uma conta de anúncio, você não tem, e vai criar uma campanha com o objetivo tráfego para o perfil. E a maioria dos usuários no Instagram e no Facebook não engajam em nada. É a minoria que engaja dentro da base toda de usuários. É a minoria que vai lá dar like, comenta, etc. Os engajadores. E por isso que no inventário de mídia, o objetivo de engajamento é mais caro.